Aleluia. Muita saúde e muita paz. Amém? Quem está vivo, diga amém. As crianças acompanham as tias lá na porta, de 3 a 11 anos. Acompanhe as tias. Aleluia. Glória a Deus. Estava com saudade dos irmãos. Domingo passado eu estava ministrando lá em Natal, no Rio Grande do Norte, numa conferência, a qual eu fui convidado para estar ministrando lá, muito boa, e acompanhei depois aqui pelo YouTube, acompanhei os vídeos, acompanhei como foi o culto. Lá começou 6 horas e terminou 8. Depois disso eu estava acompanhando o culto aqui pelas câmeras, vendo como é que estava funcionando tudo. Mas graças a Deus, a igreja não para quando os pastores não estão, porque nós adoramos ao Senhor. Amém? Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu não sei se os irmãos sabem, mas quem não sabe, a partir de amanhã, coloca para mim aí, me dá o nome dela mesmo? Manu. Laisa, a partir de amanhã, nós entraremos num jejum de 21 dias nesta casa. 21 dias de jejum e de oração. Toda a igreja está convocada, é outra arte, eu já mandei outra. Toda a igreja está convocada para estar conosco nesses 21 dias de jejum e de oração. Para que é este jejum, pastor? Eu preciso falar sobre o jejum para depois pregar a mensagem para vocês entenderem. Para que é este jejum, pastor? No dia 15 de setembro, nós teremos um culto que todos os anos nós fazemos 2 cultos nesta casa. Um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. E nós intitulamos o culto como culto do amigo. Só que em setembro, no dia 15, ao invés de nós colocarmos culto do amigo, nós colocamos domingo de milagres. Por quê? Porque esses 21 dias nós iremos orar para que haja milagre na vida dos seus amigos. Amém? Nós seremos como aqueles 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus para que ele fosse curado. E aquele paralítico, ao chegar até Jesus, a Bíblia diz que Jesus perdoou os pecados e ainda trouxe cura para ele. Nós seremos esses amigos. Vamos trazer os nossos amigos, parentes e familiares para estar conosco aqui no dia 15 de setembro. Que dia? Que dia? Nós já temos uns 3 meses que nós já compartilhamos isso com os pastores. Há 3 meses atrás, nós já falamos que íamos fazer esse culto de 15 de setembro. Seria uma campanha que nós íamos fazer sobre explosão de Atos. Nós demos uma segurada, mas mantemos o 15 de setembro para nós fazermos esse dia poderoso. Então nesse dia você vai trazer 3 amigos. Quantos? Se nós temos aqui hoje uma média de 350, 400 pessoas, se cada um de vocês trouxerem um amigo, já não vai caber nesse prédio. Então se trouxerem 3 amigos, você vai dizer, como que vai caber aqui, pastor? Não se preocupe, sua missão é trazer os amigos. Nem que a gente fique em pé lá fora e eu prego só para os seus amigos aqui dentro, mas você precisa trazer 3 amigos. Que dia? 15 de setembro, coloca aqui 15 de setembro, a nossa festa, não do culto do amigo, mas domingo de milagres. Que dia? Que dia? Maravilha. Nesse dia 15 de setembro, será também o retorno do encontro com o amor de Deus. Nós teremos encontro dias 14 e 15. Quem ainda não foi para o encontro dessa igreja? Levanta a mão, bem alto, dessa igreja. Então você tem que ir para esse encontro. Dias 14 e 15, a sua vida
jamais será a mesma depois que você passar por esse encontro. Quer ver? O encontro é... Só para você ter uma ideia como a sua vida será transformada. Então, quem trabalha, mude a sua escala. Quem está trabalhando, peça folga para o seu patrão. Quem estuda, no sábado não estuda. O que você tiver para fazer nesse final de semana, 14 e 15 de setembro, dá um jeito. Que é isso? Se vira, dá um jeito, mas você não pode faltar. Levanta a mão de novo, quem não foi no encontro ainda, dessa casa. Levanta a mão. Quem está do lado dele aí, fica com a mão levantada, moço. Isso. Quem está do lado dele aí, diga para ele: se vira, mas você não pode faltar. Fala para ele aí: se vira, mas você não pode. Se faltar, não fala. Então, ninguém pode faltar. 14 e 15, na volta do encontro, meu irmão, já estou imaginando como vai ser 15 de setembro. Eu disse para Miss hoje que eu já estou nervoso, que eu não sei o que eu vou pregar. Eu já estou caçando o que eu vou pregar no dia 15 de setembro, para Deus mudar a história dos seus amigos. Amém? Então, a partir de amanhã, essa igreja está de jejum e oração para nós mudarmos a história desta casa. Vamos ganhar essa cidade em nome de Jesus. Vamos ganhar almas. Pastor, qual é a visão dessa igreja? Almas. Pastor, o que essa igreja pensa? Almas. Pastor, o que essa igreja quer? Almas. A única coisa que nós queremos é almas, almas e almas. Amém, queridos? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Já diminui os avisos que eu já dei 3. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. 2 Timóteo 1, 6. Abra a sua Bíblia e essa palavra vai ser uma palavra para você ter entendimento de quem nós somos. Assim sendo, quero lembrar a ICB Marabá de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. Vamos ler? 1, 2, 3. Muda a versão para mim. Põe na revista atualizada, RA. Isso. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives. Que o quê? Que o quê? O dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Preste atenção. Nós estamos vivendo uma época em que nós temos muita dificuldade de implantar na cabeça de alguns irmãos a responsabilidade que nós temos como cristãos. Porque nós vivemos uma era em que as pessoas, a cada dia que passa, quando se trata de falar do nome do Senhor, elas ficam cada vez mais introspectivas. Elas não têm vontade de falar, porque elas têm medo ou têm vergonha de falar a respeito de quem elas são e do que Deus pode fazer. Hoje se criou uma cultura onde as pessoas dizem que nós somos evangélicos, e na verdade nós não somos evangélicos, nós estamos em Cristo Jesus. Ser evangélico é uma religião que muitos acreditam que é, mas nós não. Nós aceitamos a Jesus e estamos em Cristo Jesus. Quem é você? Você é evangélico? Não, eu sou cristão. Eu estou em Cristo Jesus. Agora, nós temos uma grande dificuldade de vivermos como cristão e de expressarmos esta palavra que existe em nós. A Bíblia diz que o Senhor já habita em nós, mas nós temos dificuldade de expressar isso.
dificuldades de olhar para as pessoas e dizerem a elas como nós vivemos dentro da casa de Deus, como nós vivemos como cristãos. Por quê, pastor? Porque existe uma palavra bem difícil de nós vencermos ela. Qual é, pastor? Vergonha. Quem aqui tem vergonha de alguma coisa? Seja sincero, levante a mão. Quem aqui é tímido? Tem uns que falam que é tímido, que eu olho assim. É igual eu também sou muito tímido. Vocês não acreditam, mas eu sou tímido. Só que quando se trata de falar do Senhor, eu aprendi que eu não posso ter timidez. Então, a minha palavra para você nessa noite, eu vou colocar um tema nessa palavra. Anote o tema aí, vai aparecer bem grande aqui. Qual é o tema da palavra de hoje? Bem alto, lê isso aí. Hã? Como é o nome? Pois é. O que é que significa essa palavra na ideia, pastor? Quebrando a vergonha. Então a minha palavra hoje para você é: não tenha vergonha. Qual é a minha palavra? Veio uma coisa para falar, mas só eu mesmo para falar isso. A missionária fala: só você é doido para falar essas coisas. Vira para quem está do seu lado e diga: seja um sem vergonha. Ela diz: só você mesmo, um sem vergonha de pregar o evangelho. Amém? Seja um sem vergonha de pregar o evangelho. Amém? Então, nós precisamos aprender isso. Nós temos algo de Deus. Agora, a Bíblia nos ensina que para superarmos essa vergonha, para superarmos essa dificuldade, essa intimidação, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Nós temos algo de Deus em nós. Nós estamos numa posição muito maior do que nós entendemos. Só que para isso, eu e você precisamos entender quem somos. E a minha palavra para você é essa: você precisa lembrar quem você é em Deus. Quem você é em Deus. O apóstolo Paulo trouxe essa palavra para Timóteo. Ele disse: olha, Timóteo, desperte o dom que há em ti. Todos nós recebemos algo de Deus. Todos nós temos uma unção de Deus. Paulo encoraja Timóteo a reavivar o que ele já tinha recebido antes. Paulo diz: olha, Timóteo, você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E não é essa. Mas por que Paulo fala isso para Timóteo? Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, reaviva o dom que está em ti. Timóteo estava meio intimidado por causa do que ele estava vendo Paulo passando. Olhe para mim, irmãos. Paulo passou tanta luta, tanta dificuldade, que ele levanta um obreiro chamado Timóteo, e esse moço agora, em ver a situação de Paulo, ele se intimida. Por que nós muitas vezes enfrentamos dificuldades na igreja? Porque os irmãos vê como é a vida cristã e eles se intimidam. Eles acham que ser crente é difícil. Ser crente não é fácil. Muitas vezes eles pensam que ser crente é ser algo que está fora do comum. Claro que na verdade nós somos mesmo incomuns, mas não é nada difícil quando nós temos Deus no controle de todas as coisas. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pelo que nós somos, é Ele que está no controle de tudo. Então a Bíblia diz que Timóteo fica meio envergonhado, porque ele vê Paulo sofrendo. Coloque para mim o versículo 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8. Vamos ler o que Paulo diz. 2 Timóteo 2, 1, 7, 2. 2 Timóteo 1, 7. 2, 2 Timóteo 1, 7. Olha por que Paulo está falando essa palavra para Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de quê? Espírito de quê? De covardia. Mas Ele nos deu poder, de amor e de que mais?
nos deu o espírito de poder, nos deu o espírito de amor e nos deu o espírito de moderação. Versículo de número 8, todos bem alto. Olha o que Paulo está dizendo para ele: não tenha vergonha. Entenda uma coisa: todo o nosso testemunho, tudo que nós estamos passando, os escárnios, todo o sofrimento, todas as dificuldades a favor do evangelho, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: vai ter luta, vai ter dificuldades, vai ter problemas. Mas agora a Bíblia diz que Timóteo está com vergonha, está com medo, achando que o que ele vai enfrentar vai ser algo tão difícil que ele não vai conseguir suportar. E o apóstolo Paulo vira para ele e diz: ei, Timóteo, desperta o dom que está em ti, não tenha vergonha de quem você é. Olhe para mim, irmãos, a minha palavra para você nessa noite é: não tenha vergonha de quem você é. O que eu disse? Diga para quem está do seu lado. Timóteo estava com vergonha, com medo, porque ia passar dificuldades, problemas, sofrimentos como Paulo, ia passar situações difíceis. Mas o que nós precisamos aprender? Precisamos tirar a vergonha. Precisamos. Então anote bem grande aí, primeiro tópico: tirando a vergonha. Olha para mim, irmãos. Um dia eu conversando com um pastor, eu disse para ele: você precisa aprender a ter coragem de fazer algumas coisas loucas. Esta igreja, ela deu-se início em 1964. A história dessa igreja conta que a nossa líder, a nossa mãe espiritual missionária Ruth, junto com o nosso apóstolo Doriel de Oliveira, em 1964, eles foram para uma praça lá em Belo Horizonte, e eles colocaram 2 caixotes de cebola, e ela cantava uma música com acordeon, e ele pregava o evangelho na praça para todo mundo. Depois que eles fizeram isso, hoje nós somos 2.000 igrejas no Brasil inteiro, por causa dessa ousadia deles. Quando nós chegamos em Marabá, eu me lembro que no início o que nós fazíamos? Hoje nós nunca mais fizemos isso, precisamos voltar a fazer. Nós íamos para a praça. Eu lembro até hoje, fizemos a primeira camiseta dessa igreja. A primeira camiseta dessa igreja era UFC, estava na fama de UFC, e nós fizemos a camiseta e o nome era UFC. Alguém ainda tem essa camiseta? UFC, o que significava? Unidos pela força de Cristo. Aí eu me lembro até hoje, sabe como foi a arte? Eu estava lá em casa junto com os irmãos, estávamos assando uma carninha, e eu enrolei o pano de prato na mão, enrolei o pano de prato na outra mão, e fiz como se fosse uma luva de luta, e disse: tira uma foto. Tiraram uma foto, eu com o pano de prato enrolado, e nós fizemos uma faixa: venha lutar conosco. E fomos para a praça, começamos a fazer cultos na praça todo final de semana. Levávamos o som, começávamos a pregar nos botecos ali da praça, a gente ia orando por todo mundo. Os bêbados diziam: ei, ora por mim. Nós íamos lá e tacava a mão na cabeça deles. A igreja foi rompendo, foi crescendo. Por quê? Nós éramos crentes que não tínhamos vergonha. E isso foi acabando aos poucos. Por quê? Porque os dias foram passando e os irmãos foram perdendo a força. Não dizer que não fazem mais, mas por causa disso foi se aumentando a timidez da igreja, e a igreja foi perdendo essa vontade de fazer alguma coisa. Nós não podemos ter vergonha de pregar o evangelho. Nós não podemos ter vergonha de anunciar nada. Eu gosto de um texto na Bíblia quando fala sobre vencendo a vergonha.
Eu gosto de um texto quando diz sobre vencendo a vergonha. Lucas capítulo de número 11. Lucas capítulo de número 11, versículos 5, 6, 7 e 8. Vamos ler esse texto. Lucas 11, 5, 6, 7 e 8. Vamos ler. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo amigo, e este for procurá-lo, que ora? E lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Eu amo esse texto. Empresta-me 3 pães. Versículo de número 6. Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Versículo de número 7. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para os dar. Versículo de número 8. Digo-vos que nossa, mas hoje vocês estão numa dificuldade. Vocês passaram o dia na praia hoje? Vocês não estão dando conta de ler? 1, 2, 3. Vamos dar um exemplo. Você está na sua casa tranquilo, em paz. Meia-noite você já está deitado para dormir. Você e seus filhos já estão descansando. De repente, chega um vizinho lá na sua porta, batendo palma, apertando a campainha, gritando: vizinho! Ô vizinho! Aí você lá de dentro grita: sim, quem é? Ele grita: sou eu aqui, seu vizinho. O que foi? Ele diz: é porque chegaram uns amigos aqui em casa agora, e eles estão com fome, e eu não tenho nada para dar para eles. Tem 3 pão aí para me emprestar? Olha só como você reagiria. Rapaz, esse cara não tem o que fazer não. Meia-noite, vim na minha casa, me pedir pão, porque chegou alguém na casa dele e está com fome, e ele vem na minha casa pedir pão meia-noite. Qual seria a nossa resposta? Talvez a gente ia dizer: tem pão não? Vai caçar o que fazer. Não tem como. Mas o que eu quero que você entenda nesse texto é que inúmeras vezes nós nos deparamos com situações que a gente precisa não ter vergonha. Agora está melhor. Agora Jesus está chegando aqui. É porque eu estou falando e não estou me ouvindo. Agora Jesus apareceu aqui pertinho de mim. Então entenda uma coisa. Muitas vezes nós vamos falando, e a gente vai chegar a um ponto que a gente vai perdendo a vontade de falar e vai tendo vergonha por causa das situações que estamos enfrentando. Agora a Bíblia diz que inúmeras situações do dia a dia faz com que a gente fique nessa dificuldade. Agora olhe para mim, ele tinha que ir na casa do vizinho pedir pão. Só faz isso, irmão, quem não tem vergonha. Porque se tiver vergonha, você não vai no vizinho, vai? Meia-noite, bate palma e diz: tem pão aí? Tem pão aí? Você pode me ajudar? Tem como você resolver o meu problema? Sabe o que esse texto fala? O texto fala de uma ousadia de alguém chegar na porta da casa do outro, batendo na porta para pedir pão. Olha, irmãos, está faltando em nós ousadia. Está faltando em nós o quê? Numa hora importuna. Sabe o que eu quero que você entenda? A igreja precisa ser mais ousada. A igreja precisa ter mais coragem de fazer alguma coisa.
A igreja precisa perder a vergonha de pregar o evangelho aonde for. A igreja, em qualquer lugar que estiver, precisa aprender a falar de Jesus. Seja na rodoviária, seja na fila do banco, seja na padaria, seja na rua, seja em qualquer lugar. A igreja precisa voltar a ter o mesmo dom que ela tinha antes. Despertar de novo essa vontade de pregar o evangelho. É preciso tirar a vergonha que nos impede de passarmos da linha dos comuns. Hoje se tornou algo natural ser um crente comum. Olha para mim, irmãos, nós precisamos mudar a história dessa igreja. Eu não vou falar de outras igrejas, eu vou falar da igreja a qual eu sou pastor, eu vou falar da igreja a qual eu acredito, a igreja a qual eu ensino. Nós não podemos ser comuns, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos chegar em qualquer lugar e pregar o evangelho, não ter medo de falar de Jesus. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, ele pode mudar a sua também. Quem aqui já foi mudado a vida através de Jesus? Quem foi? Então, aonde você for, não tenha vergonha de falar quem você era e quem você é hoje. Se alguém perguntar, diga: Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha história. Não fique no nível dos comuns. Quem é comum é um crente comum de qualquer igreja. Quem é comum é um evangélico de qualquer igreja. Eu e você não somos só evangélicos. Eu não estou pregando só ICB, não. Nós estamos pregando Cristo, que salva, cura, liberta, transforma, restaura, refrigera, regenera, alivia, santifica, edifica, redime. É esse que nós pregamos. Mas eu preciso vencer a vergonha. Eu não quero, irmãos. Eu me lembro dos meus amigos antes de me converter. Meus amigos diziam assim: rapaz, ele aceitou Jesus só para não morrer. Porque quando eu fui para a igreja, eu estava ameaçado de morte. Eu era um jovem um pouquinho terrível, só um pouquinho. E eu tinha uma ameaça de que iam arrancar minha cabeça e iam brincar de bola com ela na quadra. Era essa ameaça que eu tinha. Coisa boba, coisa de nada. Os cabras falaram: ó, se a gente pegar o Patola, a gente vai arrancar a cabeça dele e vai jogar bola com ela na quadra. Aí eu falei: é coisa de nada. Aí eu aceitei Jesus. Sabe o que eles falaram? Está se escondendo. Não dou um mês para ele desviar. Meus amigos disseram: se você mudar de vida mesmo, eu quero ver se isso vai acontecer. Eu também vou querer isso. 3 meses. E eles olhavam para mim e diziam: já estou com a vida mudada. 6 meses. 27 anos eu estou na presença de Deus. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu digo para eles: conheceram a minha vida antes? Olha como ela está agora. Só Jesus faz isso. Olha para mim, não é igreja, não é a parede da igreja, não é o nome somente Casa da Bênção ali fora. Não é isso, porque não adianta você pregar o nome Casa da Bênção. Não adianta você pregar Casa da Bênção, não salva. É a melhor igreja dessa cidade, mas não salva. É o lugar onde nós nos reunimos. Mas se você começar a pregar Jesus, aonde você for, as pessoas receberão algo poderoso. Então perca essa vergonha de falar de Jesus. Não tenha medo. Nós precisamos aprender. Nessa cidade nós somos 300 mil habitantes. Segundo um levantamento, somos 60 mil evangélicos. Tem 240 mil pessoas que não fazem parte do reino de Deus ainda. E nós somos responsáveis para pregar o evangelho para eles. Nós somos responsáveis por isso. Mas se nós tivermos vergonha, nós nunca iremos chegar a lugar nenhum. Tem alguém aqui no nosso meio que é vendedor? Levante a mão. Quem é vendedor? De qualquer coisa. Você é vendedor? Se você tiver vergonha de oferecer o seu produto, você prospera? Você prospera? Perdemos agora esses dias um moço conhecido como o maior apresentador de televisão de todos os tempos no Brasil. Quem é?
como que ele começou? Vendendo canetas. Vendendo caneta. Se você não tiver vergonha, você pode chegar longe. Anote isso aí, por favor. Anote, pega isso, seu celular, por favor. Pegue seu celular, pegue suas anotações aí e anote isso aí. Se você não tiver vergonha de fazer o que for necessário na busca pela realização de uma visão que está no seu coração, você vai fazer coisas que pessoas comuns nunca fazem. Vou repetir. Se você não tiver vergonha de fazer o que for necessário na busca pela realização de uma visão que está no seu coração, você vai fazer coisas que pessoas comuns nunca fazem. Se você não tiver vergonha de fazer algo, você vai sair da linha do comum. Você vai passar a ser alguém incomum. Você vai passar a ter coisas muito mais do que você imagina. Deixa eu abrir um parênteses aqui e olhar para você na bolinha azul dos meus olhos. Olha aqui na bolinha azul dos meus olhos. Está vendo que meus olhos são azuis? Olhe direito. Deixa eu tirar o óculos. Está vendo? Azulzinho. Olhe na bolinha azul dos meus olhos. Você precisa saber quem você é em Deus. A hora que você descobrir o poder que há em você, a hora que você descobrir quem você é, você vai entender que aonde você for, você vai receber. Se você tiver coragem e não tiver vergonha, meia-noite você pode bater na porta de qualquer pessoa que você vai ganhar o pão. Se aquele moço tivesse vergonha, ele não tinha atendido os seus amigos. Mas quando os amigos chegaram até a casa dele, o que ele fez? Foi lá na casa do vizinho e disse: eu preciso de pão, porque meus amigos estão com fome. Então ele não teve vergonha de importunar o vizinho. Por quê? Porque ele precisava alimentar os seus amigos. Se você tiver vergonha, seus amigos não serão alimentados. Se você tiver vergonha, seus amigos não serão salvos. Você precisa tirar essa vergonha. Descubra quem você é. Você é muito mais do que você imagina. Você tem muito mais do que você pensa. Olhe para mim, por favor. Muitos de nós não entendemos quem nós somos. Eu disse aqui terça-feira, nós estamos em Cristo, com Ele, assentados aonde? Nas regiões celestiais. Você não está aqui, você está aqui com o Senhor. Você precisa lembrar quem você é. Você precisa descobrir o que tem na sua vida. Olhe para quem está do seu lado enquanto eu bebo uma água. Diga para ele assim: você precisa descobrir o valor que você tem. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Eu me lembro de um texto, de uma história. Anote aí o segundo tópico: descobrindo o mistério da minha vida. Eu me lembrei de uma história e eu escrevi essa história, que eu li um dia em um livro. Conta-se que por muitos anos uma senhorinha serviu a rainha da Inglaterra fielmente. Mas a rainha um dia, muito doente, próximo à morte, chamou essa senhorinha e deu para ela um quadro, que na cabeça dela ou na cabeça de outros não tinha muito valor aquele quadro. Então a rainha deu o quadro para aquela mulher. Passou-se os dias, a rainha morreu. Então, aqueles que assumiram o palácio expulsaram aquela mulher daquele lugar. Ela foi morar aos arredores. Passando um tempo, aquela mulher ficou doente também. Chamaram o médico.
O médico veio até a casa daquela senhorinha que estava doente. E quando o médico começou a cuidar dela, o médico olhou para a parede e viu que na parede tinha um quadro. Então o médico perguntou: e esse quadro? De quem é? Então aquela senhorinha foi contar a história para o médico. Esse quadro eu ganhei da rainha da Inglaterra quando eu trabalhava para ela. Ela morreu, eu fui expulsa do palácio, hoje eu moro aqui, eu não tenho nada, sou pobre, não tenho condições nenhuma, e o senhor veio aqui para cuidar de mim, porque alguém mandou o senhor vir aqui. Aquele médico perguntou para ela: posso dar uma olhada no quadro? E ela disse: pode. Então ele pegou o quadro da parede e começou a mexer no quadro. E quando ele vira o quadro, nas costas do quadro ele percebe que tinha um volume. Então ele diz: posso abrir? Ela disse: pode. E quando ele abriu o quadro, lá naquele quadro tinha vários terrenos ao redor do palácio, dado para aquela senhorinha com a marca do anel da rainha. Mas ela não sabia. Ela não sabia. Aquela rainha deixou para ela riquezas e ela não sabia. Olhe para quem está do seu lado e diga: aquela mulher era rica e não sabia. O que eu quero que você entenda hoje? Nós precisamos aprender quem nós somos em Deus. O que nós temos? Hoje vivemos cercado por uma quantidade de salvos na igreja. Estamos cercados por uma quantidade de irmãos na igreja. Muitos e muitos irmãos que estão vivendo na linha da média. Ou muitos, estão vivendo na linha da pobreza, seja ela financeira ou muito mais espiritual. Muitos irmãos estão vivendo uma situação ruim. Por quê, pastor? Porque são ricos e não sabem. Tem algo neles e eles não entendem o que eles têm. Ô irmão, se você descobrisse o que você tem e quem você é em Deus, meu irmão, muita coisa resolveria na sua vida. Eu aprendi a descobrir quem eu sou em Deus. Independentemente de qualquer situação, eu sei quem eu sou em Deus. Deixa eu falar uma palavra para você entender o que eu quero dizer. Nesta noite do dia 25 de agosto de 2024, eu vou abrir o quadro da sua vida. Eu vou o quê? Para quê? Para quê? Para descobrir quem você é. Você precisa aprender quem você é. Você precisa entender o que você tem. Você precisa entender o que há de Deus em você. Nós não podemos ter vergonha de nada, porque há algo poderoso em nós. Nós carregamos o que o mundo precisa. Nós carregamos o que os outros precisam. Nós carregamos a cura para esta cidade. Nós carregamos a geração que carrega, somos nós. A geração que carrega a restauração de casamentos. Nós carregamos a salvação para as pessoas dessa cidade. Nós carregamos algo poderoso que eles não entendem. Eu quero dizer uma coisa para você, que quem faz milagre na vida dos outros somos nós, através de Cristo Jesus. Ninguém vai mudar a história de uma cidade. Quem muda a história da cidade, nós estamos em época de eleição, não é o vereador, não é o prefeito, não é ninguém. É quando a igreja despertar e entender quem a igreja é. Se a igreja descobrir quem ela é em Deus, ela vai mudar a história de qualquer lugar. O Império Romano foi destruído não pela política. O Império Romano foi destruído pela grandeza da igreja, pelo poder da igreja. A União Soviética, os muros caíram por causa da igreja que começou a entender quem eles eram.
O país de Gales viveu algo extraordinário por causa de um jovem que começou a pregar o evangelho e mudou a história daquele país, porque ele entendeu quem ele era. Quer mudar a história da sua família, quer mudar a história da sua casa, quer mudar a história do seu trabalho, quer mudar a história da sua folha, quer mudar a história do seu bairro, quer mudar a história dessa cidade. Descubra quem você é em Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Fale para quem está do seu lado. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Talvez você é rico e não sabe. Esses dias eu estava brincando. Os irmãos sabem que eu não tenho pai. Pela idade, minha mãe disse que meu pai deve ter uns 80 anos. E eu não sei se meu pai é vivo ou não. Há muitos anos que eu não sei se meu pai é vivo ou não. Aí esses dias, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei: rapaz, vai que meu pai é rico. Vai que meu pai morreu e eu tenho direito a uma herança e não sei. Eu vou caçar esse velho. Eu só sei que tem eu e outra filha. Vai que ele deixou um patrimônio, eu não estou sabendo de nada. Aí depois eu falei: é melhor não, porque vai que ele deixou foi uma dívida e vão querer que eu pago. Mas se nós formos olhar quem nós somos em Deus, ô meu irmão, você precisa descobrir quem você é em Deus. Qual é o propósito dele na sua vida. Vamos abrir esse quadro hoje e vamos revelar para você quem você é em Deus. Há um propósito de Deus estabelecido na sua vida. Há algo poderoso do céu em você que pode mudar a história de uma sociedade. Tudo que você tem pode mudar a vida de outros que estão próximos a você. Você só precisa despertar, como Paulo disse para Timóteo: desperta, Timóteo, reaviva o dom que está em ti. Faz o quê? Reaviva o dom que está em ti. Olhe para mim, quem aqui já aceitou Jesus? Quem ainda não aceitou? Levante a mão. Quem ainda não aceitou? Maravilha. Se você já aceitou Jesus, você já ouviu uma palavra a seu respeito de quem você é. Estávamos conversando quando eu estava viajando com um pastor lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Estávamos compartilhando como que nós começamos algumas coisas antigamente. Antigamente, ele disse que a gente, quando precisava de algo, a gente ia buscar e Deus dava na hora. Estava lembrando de quantas coisas nós vivemos buscando a Deus. Quando nós falávamos com o Senhor e o Senhor dava a resposta na hora. Parece que tem dias que a nossa fé está lá em cima. E parece que tem dias que a gente nem fé tem. Aí eu falando para ele algumas experiências que nós vivemos aqui. Eu disse: eu vivi uma experiência financeira na igreja que para mim foi a melhor de todas. Nós vivemos coisa louca aqui na construção desse prédio aqui. Vivemos coisas loucas aqui. Mas eu sempre conto a história da tia do Diogo. Eu disse: para mim aquilo foi a mais louca que nós vivemos. De tudo que nós gastamos na reforma disso aqui, foi os R$100 da tia do Diogo. Estávamos sentados ali na calçada, na escada, eu, Diogo e não lembro quem era. Sentado já, destruído, sem nada. Aí o Diogo disse para mim assim: chefe, o cara da FibraLink vai vir aí. E precisa pagar R$100 para ele, para instalar a FibraLink. Ei, irmãos, nós já tínhamos gastado mais de 250 mil no prédio. Aí eu disse para ele: filhão, quando eu abri a conta, eu falei: tem R$1,52 na conta da igreja. Eu não sei nem de onde tirar R$100. Aí na hora que eu terminei de falar, eu disse assim: aliás, eu sei. Curva a cabeça aí, fecha os olhos. Estava eu, Diogo, eu não lembro quem mais. E nós abaixamos a cabeça, eu, Diogo, Júnior, curvamos a cabeça assim. Eu disse: Senhor, o que é R$100 para o Senhor? R$100 é nada. Quando acabamos de orar,
O celular do Diogo tocou. Na hora que ele atendeu, aí ele falou: oi tia, bênção. Aí a tia dele: Deus te abençoe, meu filho. Meu filho, acabei de ficar sabendo que a igreja pegou fogo. Ele disse: pois é, tia. Ela: manda o Pix, quero dar uma ofertinha aí para ajudar a igreja. 2 minutos, ela diz: eu mandei um dinheirinho lá, meu filho. Quanto ela mandou? R$100. Quando ela terminou de mandar os R$100, aí o Júnior disse: chefe, o forro é 25 mil. Aí eu disse: curva a cabeça de novo, vamos caçar outra tia. E eu contando essa história para o pastor missionário Juarez lá em Natal, ele disse: irmão, parece que tem dia que a oração é respondida na hora. Parece que tem dia que o céu está assim, vivo dentro de você. Parece que tem dia que você está pisando na cabeça do diabo, esfregando a cara dele no chão. Eu disse: é verdade. Aí quando eu vinha no avião, eu lembrei desse texto. Eu disse para os irmãos terça-feira aqui, desde segunda-feira, quando eu vim de viagem de Natal, eu estou com esse texto na cabeça. Ei, Timóteo, reaviva o dom que está em ti. Eu não quero falar só sobre a questão financeira, mas eu quero falar que já teve dias da gente orar, irmãos, e expulsar o diabo na hora. Já teve dia de alguém dizer assim: eu estou passando mal, e você falar: fecha o olho aí, orar por ele e a cura vir na hora. Já teve dias de você fazer coisas loucas, e aí a gente fica cada dia que passa com vergonha, porque hoje todo mundo filma. Eu estava me lembrando de uma cena quando eu fui pregar em Orilândia do Norte. Um rapaz chegou em mim, eu estava tomando água, isso há muitos anos atrás, 2006. Eu estava tomando uma água, o rapaz chegou em mim e disse assim: eu queria que o senhor orasse por mim, eu estou com muita fé. Eu falei: o que foi, meu filho? Ele disse: eu fui diagnosticado com câncer, e eu queria que o senhor orasse por mim. Eu olhei para ele e disse assim: você não vai ficar com raiva de mim não? Aí ele disse: vou não. Aí ele: por que o senhor está falando isso? Eu falei: você não vai ficar com raiva de mim não? Ele disse: não. Eu falei: então fecha o olho. E do jeito que eu estava com a garrafa de água, eu derramei na cabeça dele. Derramei água todinha na cabeça dele. E disse: agora vai lá amanhã e faz o resultado, o exame. Eu profetizo a cura na sua vida. Até hoje, quando eu vou lá, ele diz: eu fui curado naquele dia que o senhor derramou água em mim. Mas se eu fizesse isso hoje, pegasse o microfone e pegasse uma garrafa de água e derramasse na cabeça desse, e alguém filmasse, ia dizer o quê? Olha só, está humilhando o membro da igreja. Isso é uma vergonha fazer isso. Está humilhando os irmãos. Para que fazer uma bobagem dessa? As pessoas hoje, por causa disso, deixam de ousadamente pregar o que deve ser pregado. Quando eu estava no avião, isso me queimou e eu disse: meu Deus, quantas coisas nós vivemos, quantos milagres nós vivemos, porque nós não tínhamos medo de falar, nem medo de orar, nem medo de profetizar. Hoje, por causa dessa praga aqui, ó, isso aqui, ó, que está me filmando, amanhã alguém pode pegar isso aqui e cortar um pedacinho do que eu estou falando, vai pegar só um trechinho da minha mensagem amanhã e vai soltar aí para me envergonhar por causa de um trechinho, mas não vai ouvir a mensagem toda. Mas quantas pessoas foram curadas? Se Jesus vivesse hoje igual ele cuspiu no chão, pegou lama e tacou no olho do cego, você é doido? Imagina a mídia como não ia bater em Jesus, porque ele fez lodo e cuspiu no chão, fez um barro velho ali e passou no olho do cego. Que vergonha na igreja! Mas está na hora de nós lembrarmos quem nós somos em Deus. Deixa eu falar uma palavra para você que está chegando agora na igreja. Nós não podemos viver como crentes Nutelas. Deixa eu falar mais claro. Aqui não tem negócio de ser menino criado com vó, na base do todinho. Quem toma todinho? É Veral. E tem que esquentar o leitinho. É Veraldo, é? Não é leite frio, não.
morninho, acabando numa butinona, tudo. Você pensa, esse é bruto, menino. Butina, cara de vaca, que fala? Cara de vaca, butina? Butina, cara de vaca, cintão assim, chapelão, carrega um bujão de gás, toma todinho no leitinho quente. Oh, Jesus. Agora preste atenção, está na hora de nós lembrarmos que o Evangelho de Jesus ainda faz milagres. A igreja ainda tem poder de colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Nós ainda temos autoridade para isso. Ei, não é só o pastor que tem autoridade, não. A Bíblia diz: eu vos dei autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Não é só o pastor, não. Toda a igreja tem autoridade para orar por alguém. Chacoalha quem está do seu lado e diga para ele: desperta o dom que está em ti. Lembra quem você é. Você é mais do que isso aí. Você é um crente que acredita no milagre de Jesus. Desperta. Está na hora de nós lembrarmos quem nós somos. Deixa eu lembrar você quem você é. Deixa eu repassar quem você é. Deixa eu mostrar quem você é. Efésios capítulo 2, versículos 4, 5 e 6. Efésios 2. Vamos lá. Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos, onde? Em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, onde você está como cristão? Sentado nas regiões celestiais. Nós não vivemos hoje comuns. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: vocês precisam entender quem vocês são. Nós morremos em seus delitos, nós morremos nos pecados, mas nós ressuscitamos com Cristo, e agora estamos habitando com Ele. Aonde? Em lugares. Tem crente que anda com cara de derrotado. Tem crente que anda com cara de miserável. Tem crente que anda com cara de abatido. Crente que parece o burrinho do Shurek. Está chegando. Crente que não sabe quem ele é. Ei, você pode até não entender o que eu vou falar, mas nós como cristãos, não é que nós seremos orgulhosos, não é que nós seremos altivos, mas nós como cristãos temos que andar altaneiramente. O que eu disse? O que é isso? O que é altaneiramente? Murcha a barriga, peito para fora, cabeça erguida. Sabe quem eu sou? Sabe não? Pois é, estou em Cristo Jesus. Onde? Nas regiões celestiais. Crente não anda com cara de abatido. É o Zé Colmeia. Quem lembra do Zé Colmeia? Só os mais antigos aí. Quem lembra do Zé? É o Catatal? Ó céu, ó vida, ó dó, é o dó que ele fala? Ó vida, ó céu, ó azar. Tem crente que é igual o Catatal. Nós não.
Nós precisamos entender que nós estamos em Cristo. Se seus amigos olharem para você e dizem: e agora? Você é crente? Pois é, aceitei Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti, os meninos ficam doidos me acompanhando aí, né? Eu prometi que eu ia ficar parado. Enganei vocês. Te enganei, Júnior, que eu ia ficar parado. Para aí, mício. E isso é porque eu ainda não arrumei aquele microfone assim, hein? Quando arrumar eu vou correr dentro da igreja. Escuta. Antigamente, quando alguém aceitava Jesus, sabe o que diziam? Rapaz, fulano agora é crente. Vamos pedir a Deus pela vida dele. Tadinho. Porque olhava para os crentes e ele tinha cara de derrotado. Lá vinha ele, arrastando o sapato furado. Os homens com aquela gravatinha de crochê. Vocês não lembram disso, a maioria que é jovem. A gravatinha de crochê, calça alaranjada, camisa vermelha, gravata marrom, cinto preto e sapato marrom. Era todo... E vinha andando com a bibliona debaixo do braço. E os amigos diziam: rapaz, tadinho, agora é crente. Porque achava que agora ele era um derrotado. Agora ele não era nada. Mas muitos passando luta, dificuldade lá, na hora que estava na prova, chamava quem? O crente. Hoje, graças a Deus, os tempos mudaram. A gente até anda mais arrumadinho hoje. A gente anda até mais ajeitadinho hoje. Mas a gente precisa voltar a ter o que aqueles crentes que andavam desarrumadinho tinha: autoridade espiritual. Autoridade para colocar a mão sobre o enfermo e dizer: agora, em nome de Jesus, sai dele agora. Para a hora que o Satanás manifestar em alguém, só dizer assim, sem bagunça, sem conversa, perde a força e sai em nome de Jesus. Não tem conversa aqui, não tem não, sai logo e acabou. Para a hora que alguém disser assim: eu estou passando por uma dificuldade, agora, em nome de Jesus, eu profetizo que a sua vida será mudada e restaurada. Meu casamento está na prova, e alguém chegar e dizer assim: acabou, não existe mais isso aqui dentro de casa, Jesus está tomando conta desse casamento e acabou, não vai ter divórcio, porque Ele é o dono dessa casa e acabou. Está na hora da igreja voltar a ter autoridade e lembrar quem nós somos nas regiões celestiais. Nós não somos crentes derrotados, nós não somos crentes cabisbaixo. Está na hora de perder a vergonha de quem nós somos e andar altaneiramente nessa cidade e dizer: eu sei quem eu sou em Deus, e eu sei o que Deus é capaz de fazer através de mim. Eu profetizo autoridade sobre todo crente dessa igreja. Aonde você for, Deus vai te dar autoridade para você orar por alguém, para você mudar a vida de alguém. Se você crê nessa palavra, dá um sinal que você crê aí. Está na hora de nós lembrarmos quem nós somos. Está na hora de nós entendermos quem nós somos. Acabou. Não adianta falar nada. Eu sei quem eu sou em Deus. Você sabe quem você é em Deus. E o que mais? Sabemos aonde estamos. Olha o que Paulo diz. Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios 1, 20. Vamos lá. Bem alto, 1, 2, 3. Não é só nos lugares celestiais. Aonde nós estamos? Junto com Ele à direita de Deus. Versículo 21. Escute, onde nós estamos assentados com Ele? À direita de Deus nos lugares celestiais. Ei, pastor, aonde é isso? Que lugar é esse? É como eu estou aqui, 40 centímetros a mais que vocês.
Eu estou num lugar mais alto, 40 centímetros, todos vocês estão me vendo aqui. Por causa de 40 centímetros, vocês estão vendo a posição que eu estou. Mas agora ele está dizendo o quê? Nós estamos com ele assentado à direita de Deus. Aonde, pastor? Acima de todo principado, acima de potestades e poder e domínio de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Próximo. E pôs o quê? Ei, nós estamos com ele, acima de tudo isso. E aonde é que ele colocou essas coisas? Principados, potestade, aonde? Onde? Onde? Onde estão os seus problemas? Onde estão as angústias da vida? Onde estão as dificuldades? Só vai viver assim quem entender quem é. Por isso eu estou aqui nessa noite, abrindo o quadro da sua vida para revelar para você quem você é em Deus. Pare de andar como derrotado. Pare de andar como alguém que não tem nada. Entenda quem você é. Entenda isso. Ele diz: e pôs as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Versículo de número 23. Tudo que ele tem, nós também temos. Nós estamos com ele. Olhe para quem está do seu lado. Veja se ele tem cara de derrotado. Quem é você em Deus? Chacoalha ele aí e diga: o quadro da sua vida está sendo aberto hoje. Mais forte, chacoalha ele. Deus te deu autoridade. Deus te deu o quê? Deus te deu o quê? E nós devemos exercer essa autoridade. Nós devemos o quê? Exercer a autoridade espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19. Lucas 10, 18 e 19. Vamos lá. Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2. Manda eles pregar um evangelho. Manda eles passarem por vários lugares. Aí eles voltam para contar para Jesus o que eles viveram. Imagina a cena: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Quando eu gritei sai, ele saiu na hora. Nós expulsamos enfermidades, nós fizemos tantas coisas. E eles contando todo empolgado. Aí Jesus vira para eles e diz: Jesus diz para eles o quê? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículo 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Repetindo: e sobre todo o poder do inimigo. Mais uma vez: e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano algum. Por quê? Porque Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Chacoalha ele aí, dá um bicudo nele. Não dá não. Não dá não. Tem uns irmãos brabos aí. Só um tapinha. Só um pedala Robinho.
Deus te deu autoridade. Está preocupado com quê, irmão? Está com medo de quê? Está com vergonha de quê? Use a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade que o Senhor colocou sobre ti. Você tem autoridade. Que eu disse? Onde, pastor? Em qualquer ambiente que você chegar. Chega com autoridade. Em nome de Jesus de Nazaré, vai acontecer um milagre. Eu quero profetizar sobre a igreja de Marabá. Eu creio, Deus vai te dar autoridade. E você vai trazer os seus amigos dia 15 de setembro. Vou pregar uma mensagem até lá. O tema da mensagem vai ser Anagcaso. Na ideia falando hoje, Anagcaso. O que é Anagcaso, pastor? Forçando a trazê-los. Você vai trazer os seus amigos na força. Como assim, pastor? Na força. Vai agarrar no braço e vai trazer ele. Pastor, não tem base bíblica? Tem. Vou pregar para você. Quando o Senhor mandou fazer uma ceia, falou para os seus servos convidar os amigos, convidar todo mundo. Aqueles que eram convidados não vieram. Aí ele disse: vai até os becos e valados e forçai-os a vir, até que a minha casa esteja cheia. Forçai-os é Anagcaso, é trazer na força. Vai chegar no seu amigo e vai dizer: domingo você vai para a igreja comigo. Não vou não. O quê? Não vai? Vai sim. Tem dessa que não vai não. Na sua casa estarei 18 horas no domingo. Não, nem adianta que eu não vou. Vai. Vou parar na porta da sua casa, vou te puxar pelo braço. Se tu não for, vou ficar gritando e buzinando na porta da tua casa até tu sair. Ei, vai não? Vou ficar aqui. Forçai-o a vir. Isso é Anagcaso. Sabe quem faz isso? Quem não tem? Quem não tem? Então vira para quem está do seu lado e fala: seja sem vergonha de pregar o evangelho. Seja o quê? De quê? De pregar o evangelho. Nós precisamos entender, nós temos a autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Enquanto a vergonha e a timidez estiverem em nós, nós seremos intimidados, não romperemos. O diabo vai continuar fazendo o que quer, maltratando os nossos amigos, maltratando as pessoas que nós amamos. E nós temos o poder de mudar a história dessas pessoas. Por quê, pastor? Porque nós temos a autoridade do céu. Nós temos o quê? Mas para isso nós precisamos quebrar a vergonha. Precisamos. Como que nós vamos exercer essa autoridade? Como que nós vamos mostrar para as pessoas que nós temos autoridade? Como eu posso confirmar essa autoridade? A Bíblia diz que foi nos dado dons. Foi nos dado o quê? Dons. E esses dons que foi nos dado, a Bíblia diz que o diabo pode fazer de tudo contra nós. Pode se levantar de qualquer forma, mas a Bíblia diz que nós devemos resisti-lo. E ele vai fugir de nós. Devemos resisti-lo e ele vai fugir de nós. Tem gente que tem vergonha de estar no ônibus e ler a Bíblia. Tem gente que tem vergonha de falar o evangelho por onde for. Tem gente que tem vergonha de orar por um enfermo. Tem gente que tem vergonha de convidar o amigo para uma célula. Mas a minha palavra nessa noite é para que você quebre essa vergonha. Acabe de uma vez por todas com essa vergonha. Porque Deus te deu autoridade. Está na hora de nós andarmos nessa cidade e mostrarmos: nós não somos evangélicos. Que isso, pastor? Nós não somos evangélicos. Evangélicos é só uma religião que se formou por aí. Nós somos cristãos. Nós não somos gospel. Gospel é uma modinha, né, Sofia? Nós não somos gospel. Nós somos cristãos.
Cristo habita em nós. A autoridade está em nós. Ei, igreja, desperta o dom que está em ti. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Ó Timóteo, vença a timidez, vença a vergonha, rompa esse desafio. Nós, como salvos, precisamos romper isso. Somos igreja, somos corpo de Cristo, e nós não podemos viver uma vida abatida. Como corpo de Cristo, nós não podemos viver como um corpo que tem uma anomalia. Que é isso, pastor? Esse corpo de Cristo não pode ser paralítico. Esse corpo de Cristo não pode mancar de uma perna. Esse corpo de Cristo não pode ter anomalias. Nós, como corpo de Cristo, temos que ser um corpo saudável, para que todos olhem para nós e vejam, aquele é diferente, porque faz parte do corpo de Cristo. Eu quero fazer parte desse corpo também. Temos que pregar o evangelho sem ter medo de mostrar quem nós somos. Mas quando uns pregam e outros não, nós vivemos como uma igreja paralítica. Uns têm coragem de falar e outros não. Está na hora da igreja vencer a vergonha. Está na hora de quê? Está na hora de quê? Ô irmãos, desculpa fazer essa comparação, mas nós estamos numa época aí bem difícil, política. Está todo mundo na rua. O povo não tem vergonha de ficar com a bandeira assim, chacoalhando a bandeira. O povo não tem vergonha de gritar o nome do candidato. O povo não tem vergonha de postar o nome do candidato. O povo não tem vergonha de falar nada em relação ao seu candidato. Mas quando fala de crente, a gente tem medo de falar quem nós somos. Está na hora da igreja despertar. Quem muda a história de uma sociedade é a igreja. A igreja é que faz a diferença. Chacoalha quem está do seu lado e diga: perca a timidez. Fala para ele assim: amanhã você vai para onde for, vai falar de Jesus. Qual é o desafio nesses 21 dias de jejum e oração? Falar de Jesus. Onde você for, você vai falar de Jesus. Ah, mas pastor, como que eu vou falar de Jesus? Olha para mim. Se você falar de mim, você vai passar vergonha. Se você falar de mim, vai passar vergonha. Por que, Rubens? Porque tem gente que não gosta de mim. E se você for falar de mim para tentar me defender, vai dar problema para você. Se você for falar da igreja, vai passar vergonha. Por que, Gabriel? Porque vão falar mal da igreja, vão questionar a igreja, vão questionar o pastor, vão questionar a igreja, vão questionar tudo. Mas se você falar de Jesus, você não vai passar vergonha. Então quero pedir para você, a partir de amanhã, não precisa falar da ICB, nem do pastor. Fale de Jesus. Se alguém perguntar: e agora? Você falou de Jesus, para onde eu vou? Aí você fala: agora você vem comigo para a minha igreja. Mas a primeira coisa que você vai falar é de Jesus. Igreja não salva. Pastor piorou ainda. Se falar mais de mim do que de Jesus, vão tomar burdoada por aí. E muito. Se falar da igreja, aquela igreja preta, aquele negócio, vão falar de todo jeito. Mas se você falar: eu fui liberto. Onde? Em Jesus. Eu recebi o meu milagre. Onde? Em Jesus. A minha casa conquistou algo. Onde? Em Jesus. Minha vida foi mudada. Onde? Em Jesus. Não é a igreja que salva. Vou repetir: não é a igreja que salva. Mais uma vez, não é o pastor que salva. Mais uma vez, não é a célula que salva. Quem salva é Jesus.
A igreja é um caminho para você ir até Jesus. A célula é um caminho para ir até Jesus. O pastor é um caminho que traz uma palavra até Jesus. Mas Jesus é o caminho verdadeiro para a salvação. Nós precisamos ter entendimento nisso. E nós, como corpo de Cristo, precisamos pregar essa palavra. Prega! Prega por onde você for. Nessa cidade tem que se conhecer Jesus de Nazaré. Nessa cidade tem que saber que existe um Deus nessa cidade. Nós precisamos entender: Deus é poderoso. Lohane, eu quero que cante aquela música que cantou ontem lá. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Pode vir para cá que você vai cantar essa música. Se vira. Nós precisamos entender que existe um Deus poderoso. Ele pode mudar a história de qualquer um. Igreja não muda, pastor não muda, líder não muda, mas Jesus muda. Nós precisamos aprender a não ter vergonha de falar de Jesus. Timóteo tinha perdido a autoridade. Timóteo estava com medo por causa do sofrimento de Paulo. Mas Paulo diz: ei, Timóteo, desperta o dom que está em ti. Pega na mão de quem está do seu lado, da direita, pega, segura, firme, até ele falar aleluia. Aperta até ele falar aleluia. Agora aperta da esquerda também. Pega na mão dos dois, da direita e da esquerda, até ele falar aleluia. Isso, aperta, aperta. Agora levanta ele dessa cadeira aí. Levanta ele aí e diga para ele assim: está na hora de perder a vergonha de pregar o evangelho. Está na hora de mudar essa cidade. Está na hora da igreja romper as barreiras. Está na hora. Ei, sabe o que Deus falou comigo? Se você crê ou não, está na hora de quebrar as paredes. Sabe como a gente vai fazer isso? Quando você entender quem você é. A minha palavra hoje, domingo que vem, no outro domingo, até o domingo do culto dos milagres, é: essa igreja precisa trazer alguém. Está na hora de puxar pelo braço, perder a vergonha. Aonde você for, feito doido. Nós estávamos conversando, não sei se foi essa semana, não sei se era com a Miss vai lembrar disso. Alguém me perguntou quem era. Ah, esse aí é aquele seu amigo, que estava lá em casa, o pastor Wagner. Esse aí é aquele seu amigo que pregava no ônibus? Eu disse: não, era outro. Entrava no ônibus e ele levantava, ia lá na frente e dizia assim: pessoal, fiquem bravos comigo não, mas eu quero dizer uma palavra para vocês. Aí todo mundo ficava olhando assim, ele dizia: eu vim aqui só para dizer para vocês que Jesus quer mudar a história de vocês dentro desse ônibus aqui, ó. Jesus está aqui dentro desse ônibus e Ele mandou orar por você. Se você estiver aqui, precisar de oração, levanta a mão e que eu vou até você. E ele saía dentro do ônibus, tacando a mão na cabeça de todo mundo e orando por todo mundo. Eu dizia: Senhor, ajuda para eu ser igual o Gilvan. Está na hora, eu quero que Deus pegue alguns irmãos aqui. Deus vai te pegar e você vai tentar falar outra coisa e não vai dar conta. Quando você tentar falar alguma coisa, só vai sair Jesus, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus, Jesus. Na fila do banco, quando alguém disser alguma coisa, vai dizer: não, é Jesus, Jesus pode mudar a sua vida. Deus vai pegar alguns crentes aqui e vai dar a eles autoridade para eles falarem aonde for. Quantos creem que Deus pode mudar a história? Sabe por quê? Porque Deus é Deus e nada impede quando Ele quer fazer algo. E Deus tem colocado no nosso coração: nós iremos ganhar almas nessa cidade.